Olá, pessoal! Sejam mais uma vez bem-vindos a uma aula de instituições do direito. Estamos falando sobre direito empresarial e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre as principais pessoas jurídicas que estão descritas no nosso direito. Lá no Código Civil, quando a gente começa a estudar o direito civil, que é o direito do dia a dia nosso, lá eles fazem uma diferenciação entre pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Isso tem o objetivo, pessoal, de determinar quais áreas do direito estudam essas pessoas jurídicas e dar um norteamento de como essas pessoas jurídicas devem ser regulamentadas. Então nós temos as pessoas jurídicas de direito público externo, que quando nós estamos falando sobre elas, nós estamos falando basicamente sobre os estados estrangeiros e algumas outras figuras que se submetem a essa classificação, por exemplo, o Vaticano, Então, são pessoas jurídicas de direito público externo e não nos interessam muito na nossa aula. Temos também as pessoas jurídicas de direito público interno, que são basicamente a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Então, são os entes públicos que nós mais conhecemos. Tem outros, não são só esses não, autarquias, existem outras figuras, mas basicamente União, Estados, Distrito Federal e municípios. E a outra classificação que tem são as pessoas jurídicas de direito privado. Sobre essas de direito público, pessoal, elas são estudadas principalmente pelo direito administrativo, pelo direito constitucional e pelo direito internacional. Então são matérias muito amplas, muito complexas, e não nos interessam no objetivo do nosso curso, não. O nosso curso vai se fulcrar principalmente nas pessoas jurídicas de direito privado, que são as associações, fundações, sociedades, organizações religiosas, partidos políticos, mas toda a nossa atenção será dada para as sociedades. Por que sociedades? Porque realmente é o que interessa numa seara de direito empresarial, e é que realmente o tipo de pessoa jurídica que nós mais temos contatos na nossa vida enquanto pessoa, enquanto gestores, administradores, sempre as sociedades vêm em primeiro lugar. E falando dessas sociedades, o nosso Código Civil, que é que regulamenta o principal texto normativo a regulamentar as sociedades, ele estipula 9 tipos de sociedades. Algumas delas nós conhecemos muito, outras eu acredito que vocês nunca vão ver na vida. Então, quais são essas sociedades? Sociedade em comum, sociedade em conta de participação, sociedade simples, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade em comandita por ações e a sociedade cooperativa. De todas essas figuras aqui, pessoal, vou só fazer umas observações. Sociedade simples, anônima, sociedade limitada e cooperativa são as sociedades mesmo regularizadas perante o direito que nós teremos contato durante a nossa vida. Essas outras, com exceção da sociedade em comum, porque a sociedade em comum, na verdade, é uma sociedade irregular. É porque as pessoas trabalham como se fosse uma sociedade, mas não regularizaram a documentação. Então, essas das 9 sociedades que nós falamos, essas 5 vocês muito provavelmente vão encontrar durante a vida de vocês. Realmente falando em sociedade anônima e limitada, vocês vão encontrar muito. Agora, as demais que nós tínhamos falado, nós vamos deixar de comentar, porque realmente, até no mundo do direito, elas são quase que teóricas mesmo. São raríssimas as figuras na vida real que adotam algum tipo daquelas sociedades. Vamos só passar os olhos então nessas que a gente conhece mais proximamente. Como eu já tinha adiantado, pessoal, essa sociedade em comum é uma sociedade irregular. Nos estudos de vocês devem ter aprendido que toda sociedade, para começar a sua existência, tal qual a pessoa jurídica, precisa do registro dos seus atos constitutivos. Nós até falamos isso na aula passada. Precisa registrar, seja na junta comercial, seja no cartório de registro de pessoas jurídicas, seja fora, por exemplo, na OAB,
lá no Tribunal Superior Eleitoral, se tratar de sociedade de advogados ou partidos políticos. Mas, enfim, toda sociedade tem um local que está registrado o seu ato constitutivo. A sociedade em comum, os sócios, entre aspas, né, não fizeram isso. Então, ela é uma sociedade irregular. E aí, pelo fato de ser irregular, pessoal, ela não tem personalidade jurídica e nem separação patrimonial. Resultado disso, não tem como você entrar com uma ação contra a sociedade, você entrar com uma ação a favor da sociedade, contra até pode entrar, mas a favor não, então a sociedade não pode ela entrar na justiça, até porque ela não tem personalidade jurídica, e se por um acaso essa sociedade, essas práticas causarem danos a alguém, os sócios, né, irregulares, eles vão pagar a indenização com o dinheiro do próprio bolso. Porque não tem separação patrimonial para eu falar que o dinheiro da pessoa jurídica que seria utilizado. Não tem. Então, características principais dessa sociedade em comum é que ela é irregular e por isso não protege os sócios, tá bom? Voltando aqui às nossas 5 escolhidas, vamos falar então da sociedade simples. Sociedade simples, pessoal, é aquela constituída para desenvolvimento de questões intelectuais, né? Uma profissão intelectual, dentista, um advogado, por exemplo, uma sociedade de natureza científica, pesquisas, que faz pesquisas, literária, artística, ou seja, esse tipo de atividade não é considerado uma atividade empresária, por isso não poderia ser uma sociedade empresária. É uma sociedade puramente simples, né? Então, uma outra figura, né? Eu até quase me esqueci de falar aqui. Uma outra figura que também é considerada uma sociedade simples é aquela do empresário rural, né? Então, o empresário rural constituídas para o exercício de atividade de empresário rural que não pediu inscrição no registro público. Então, ele trabalha também como uma sociedade simples, como se fosse uma sociedade irregular. Se bem que para o produtor rural, essa inscrição é facultativa, mas traz benefícios. Então, é uma opção que ele tem de fazer ou não essa inscrição. Essa sociedade simples tem personalidade simples, né? Tem personalidade jurídica. A responsabilidade dos sócios é ilimitada, porque ela não é uma sociedade empresária. Então, ela também não traz tanta proteção legal, tá bom? Então, apesar da inscrição do ato constitutivo, né, ser necessária para criar a sociedade, ter benefícios fiscais, tem vários benefícios fiscais, mas essa responsabilidade é ilimitada. Seguindo aqui, então, nós vamos falar da famosa sociedade anônima, que eu acho que todo mundo já ouviu falar das ações, das bolsas de valores, né? Então, o capital se divide em ações. E aí pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, podem comprar essas ações. Elas estão dando dinheiro para a empresa e esperando receber algum lucro, né? Quando a empresa tiver um lucro, ele vai dividir conforme as ações que as pessoas têm. A sociedade anônima tem personalidade jurídica. Já adiantei, o capital é dividido em frações, que a gente chama de ações, e a responsabilidade do acionista, pessoal, é só pagar o valor das ações. É só pagar o valor das ações. Nós temos empresa que uma ação vale centavos, e nós temos empresa que uma ação vale mais de R$100, 200, 300 reais. Então, isso varia muito conforme a empresa, né? O sucesso que a empresa está tendo na sociedade. Então, os valores são ilimitados. Quando eu estou falando assim, olha, o pessoal responde só pelo valor da sua ação, beleza, né? Aí se a gente pensar que uma ação vale 100, 200 reais, 50 reais, 20 centavos, vocês podem pensar assim, mas a responsabilidade é muito pequena. Mas normalmente, pessoal, as pessoas não compram uma ação, elas compram lotes de 100, 200, 500, 1000 ações. Então, realmente, o valor não é tão simples assim quanto transparece eu falando o valor de uma ação, tá bom? Então, a responsabilidade do acionista é pagar esse valor das ações. Porque se ele não pagar, ele pode ser cobrado e usado até o patrimônio particular dele para pagar o valor dessas ações. Uma vez que pagou o valor das ações, se a empresa quebrar, se a empresa der prejuízo, ele não tem responsabilidade nenhuma, tá bom?
responsabilidade dele é só pagar o valor das ações e mais nada, tá bom? Então essa é a nossa sociedade anônima aqui. Voltando para as nossas escolhidas, sociedade limitada, que é a que vocês mais vão encontrar durante a vida, né? Onde entram os sócios, pessoas, né, que somam capital, somam conhecimento, querem ter lucro, atividade lucrativa, né? Então elas montam lá um capital social, cada uma dá uma parte de dinheiro. Olha, eu dou 5 mil reais, você dá 5 mil reais também. A gente forma aquele capital da empresa inicial, que a empresa vai explorar esses 10 mil reais para conseguir os seus objetivos, nós vamos receber os lucros. Então, é a famosa sociedade limitada que todo mundo conhece mesmo. Ela tem personalidade jurídica, a divisão do capital é em cotas, a responsabilidade do sócio é só pelo valor das cotas, tal qual da sociedade anônima. Então, por exemplo, eu tenho que dar 5 mil reais de capital para a minha empresa, né? Minhas cotas alcançam os 5 mil. Pessoal, eu pago 5 mil. Se a empresa vier a quebrar, eu não tenho responsabilidade além do valor dessas cotas. A não ser que houve fraude. Mas fraude é outra história, tá certo? E nós temos uma novidade, é que essa sociedade agora pode ser constituída por uma pessoa só. Uma figura que, se eu estivesse explicando essa aula para vocês 10 anos atrás, aí eu falaria para vocês que era uma aberração. Fazendo sociedade de uma pessoa só era uma coisa um tanto quanto estranha. Mas aí surgiu a Eireli, e depois, agora mais recentemente, surgiram as sociedades de uma pessoa só. Então, temos essa possibilidade e, da mesma forma, essa pessoa, né, que sendo um sócio, né, vamos falar assim dessa expressão, ele sendo o único sócio, ele tem que integralizar o capital da mesma forma. Então, se ele vai montar uma empresa lá que tem um capital social de 20 mil reais, ele tem que tirar do bolso 20 mil reais e dar para a empresa. Ele tem, porque se ele não fizer isso, os credores podem vir no patrimônio dele e buscar 20 mil reais, tá bom? Então tem a separação patrimonial da mesma forma. E por fim, são as nossas cooperativas, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Então, aquelas cooperativas, pessoas que trabalham no mesmo ramo, né? Nós temos cooperativa de médicos, cooperativas de produtores rurais, né? Pessoas que exercem a mesma atividade, eles resolvem montar uma pessoa jurídica para prestar serviço a eles. Então eles montam uma pessoa jurídica, por exemplo, produtores rurais formam lá uma cooperativa para conseguir juros mais baratos, empréstimo, para conseguir planos de saúde mais acessíveis, né? Então, para conseguir vários benefícios. Tem personalidade jurídica, equiparam-se a sociedade simples, mas na questão da responsabilidade é um pouquinho diferente, tá bom? Então, equiparam-se a sociedade simples, por quê? Porque quando eu estou falando de médico, produtor rural, né? Então, na verdade, isso aí é mais um conhecimento científico. A existência de um capital social não é obrigatória, ninguém precisa contribuir, mas lembrando, se essa cooperativa não conseguir pagar as suas dívidas, pode ser, dependendo do que foi combinado, pode ser que os cooperados tenham que tirar dinheiro do próprio bolso para pagar as despesas da cooperativa, sim. Fazer uma cooperativa sem qualquer capital social e onde está falando que os cooperados não responderão pelas dívidas da cooperativa, pessoal, essa cooperativa nasce morta. Quem que vai emprestar dinheiro para ela, por exemplo? Quem que vai emprestar? Quem que vai fazer negócio? É uma pessoa que não tem recurso nenhum, os cooperados, todos se declararam que não vão pagar dívidas dessa cooperativa, então é muito frágil. Então a prática demonstra que quando esses cooperados não querem responsabilizar pelas dívidas da cooperativa, o que é muito normal, mas faz um capital social, então coloca um dinheiro lá para que essa cooperativa possa trabalhar, tá bom? Então são as nossas cooperativas que nós temos. Certíssimo, pessoal? Então já conhecemos as principais pessoas jurídicas. Até a próxima aula.